aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui nós temos a história, né, que todos nós já conhecemos, dos 10 leprosos. E nós sabemos que a vida de um leproso nos tempos de Jesus, naquele tempo, não era fácil. Não é verdade? Quem estivesse leproso, ele era isolado no leprosário. Não é verdade? Até mesmo porque aquela é uma enfermidade infecciosa. Então, logo se ele estivesse incluso no meio da sociedade, consequentemente, os demais pessoas que se aproximassem deles seriam contaminadas, né? Então, era uma situação que não tinha como aquele que se encontrava leproso fugir dela. Era a sentença final. Eles iam para ali, ficavam lá, e por lá mesmo iam-se embora, né? Morriam, né? Eu creio sim. E a gente vai ver uma discriminação muito grande. Não é verdade? Quando falava, ainda que eles saíssem para algum lugar, eles tinham que balançar um sino e dizer a palavra imundo, para que todos que estivessem passando se afastassem, porque ali estava passando um homem leproso. Triste era a vida dessas pessoas. Triste era o futuro delas também, porque elas sabiam que não seria bom, porque era uma doença incurável, uma doença que não tinha cura. Estava leproso, vai morrer lá no leprosário, vai se isolar lá no leprosário. Não tem como você continuar no meio da sociedade. E eu estava me lembrando há pouco, quando o Senhor ministrava muito ao meu coração a respeito disso, que nós passamos algo muito parecido nesses últimos tempos, quando veio a Covid. Geralmente, quando uma pessoa ela fica enferma, o outro vai na casa dela, abraça a causa dela, entra, lava, senta, alimenta, cuida, zela. E nós vamos observar que no caso da Covid foi bem parecido com a situação dos leprosos. Alguém sabia que se alguém soubesse que em um lar tinha uma pessoa acometida pela enfermidade do Covid, ninguém aparecia. Né? As pessoas, geralmente os familiares, igual no caso da minha família, uns pegaram primeiro, ficaram imunes, e quando os outros foram pegando, aí nós fomos cuidando uns dos outros. Né? Uns cuidavam, os que tinham melhorado, cuidavam dos que adoeciam. Era dessa forma. E já em outros casos, as pessoas não queriam saber. Se criou algo tão grande que eles não queriam se aproximar de quem teve a doença, já estava curado. E muitas das vezes a pessoa se sentia desprezada, dela chegar, geralmente quando a pessoa está doente, né, de uma doença que não é assim, e ela se recupera daquela enfermidade, a primeira coisa que quando as pessoas veem ela é dar um abraço e falar: nossa, que bom que você está bem. E já no caso da Covid já foi diferente, as pessoas melhoravam. E o outro não tinha coragem de dizer e dar um abraço e falar: que bom que você está bem. Era um paz do Senhor de longe. Era um oi, tudo bem? De longe. Tipo assim, vai que está com alguma coisa ainda e pega em mim. Não é verdade? E aí, o que acontece? Aí eu tive, e eu fiquei traumatizada. E, na verdade, cria isso dentro de nós, é uma maneira até de nos defendermos. Quando alguém espirrava perto de mim, ou que alguém falava da vontade, parece que criava uma rodinha no meu pé, eu saía dali,
sumia. Um medo terrível, um pavor devido ao que eu passei. Mas, na verdade, por isso que eu estou falando que na época dos leprosos, todo mundo falou, opa, leproso saía correndo, ninguém queria saber. Falava assim, epa, se eu pegar, eu estou longe da minha casa, estou longe dos meus filhos, estou longe da minha família, estou longe de tudo, estarei isolado. Foi o que nós passamos, isolados. Não é verdade? Só que aqui no caso da Covid, muitos se recuperaram, voltaram para suas casas, melhoraram. E já no caso dos leprosos, não, eles ficavam lá à deriva até se acabarem. Porque nós sabemos que a lepra é algo que vai caindo, os pedaços, né, do corpo da pessoa, né, vai perdendo-se as sensibilidades, a pessoa vai ficando insensíveis, e aí os tecidos, eles vão se desfazendo, vai caindo. Era algo muito terrível. Além da doença em si ser algo contagioso, era uma doença muito terrível também. Não é verdade? Então, o que acontecia? Eles eram exclusos. Eles eram separados. Sem esperança. Mas eu acho interessante é que Jesus, como eu sempre falo, ele é tremendo. Jesus sabia exatamente onde passar, que hora passar e o que ia acontecer. E vai dizer que Jesus, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou por onde? Pelo meio de Samaria e da Galileia. Talvez existisse um outro caminho para Jesus chegar até Jerusalém. Mas vai dizer que ele passa no meio de Samaria e da Galileia. Sabe por quê, irmão? Jesus sendo um judeu, e judeu ele tinha rixa com os samaritanos, eles não gostavam. Você queria ver um judeu bravo, era chamar ele de samaritano, porque ele ficava muito bravo, porque isso para ele era um xingamento. E Jesus sendo um judeu, ele não faz acepção de pessoas. O mesmo amor que ele tinha pelos seus, ele tinha também pelos samaritanos. Para ele não existia essa diferença. E vai dizer a palavra que ele passa por meio de Samaria e da Galileia. Intencionalmente, porque ele sabia que ao passar ali, a marca dele iria ficar. O nome dele seria engrandecido. Ele sabia que aquele caminho era um caminho propício a ele fazer milagre. E vai dizer a palavra que quando esses leprosos fica sabendo que ele entra nessa aldeia, numa certa aldeia, não vai falar o nome da aldeia. Esses leprosos vieram ao encontro, esses 10 homens vieram ao encontro, eram 10 homens, todos leprosos. Epa, fiquei sabendo, ó, Jesus está passando. Tem uns rumores, Jesus está vindo aí. Tem uns rumores, Jesus está chegando. Nós vamos lá ou nós vamos morrer aqui? Nós vamos lá, né? É melhor tentar do que deixar passar a oportunidade. E eles saem juntos. Eles talvez um encorajando ao outro. Talvez um falava, não, mas será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir chamar a atenção dele? Será que ele vai nos ouvir? Talvez o outro falou assim, e daí? Nós já estamos à morte mesmo. Então cabe a nós pelo menos tentar. Nós já temos um não na nossa vida. Não custa nada tentar o sim. Não é verdade? Muitas das vezes a gente tem um não na nossa vida e a gente fica com medo de tentar o sim. Não é verdade? Então eles vão atrás de Jesus, eles vão ao encontro de Jesus, os quais pararam de longe. De longe eles avistaram Jesus. De longe eles viram Jesus. Mas a fé deles arrancou eles lá do lugar onde eles estavam isolados e falou, opa, vai para o caminho que Jesus está indo lá. Existem coisas que nós iremos ter que tomar uma atitude. Cabe a nós tomar uma atitude de transformação, de mudança para a nossa vida. Cabe a nós levantarmos dos nossos lugares e falar, eu vou. Se vai acontecer, somente Deus sabe. E vai dizer que eles se levantam e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles param de longe
E vai dizer que eles levantaram a voz. Eles levantaram a voz. Para quê? Porque que eles queriam um milagre. Eles respeitaram a distância, eles foram até onde eles poderiam ir. Na verdade, quando eles param de longe, eles já sabiam que eles não poderiam ultrapassar aquele limite. Então, o que é que eles vão fazer? Levantar a sua voz. Quem sabe eles gritaram, quem sabe eles... Porque quando nós queremos algo, nós choramos, nós gritamos, porque nós queremos um milagre. Quem é que sabendo que a única chance que tem do milagre acontecer na sua vida, vai ficar lá falando bem baixinho, tímido? É a sua única oportunidade, ou é vida ou é morte. Você vai gritar. Você não vai perder a oportunidade, você vai correr atrás. Você vai aproveitar a oportunidade que está sendo cedida a você. É hoje o dia do meu milagre. Quem sabe eles falam, hoje é o dia que nós seremos curados. Vamos lá. É um animando o outro. Vamos lá, vamos. É um encorajando o outro. E vai dizer que Jesus, olha só que interessante. E ele vendo-os, Jesus viu eles. Disse-lhes, ide. Da onde eles estavam. Não vai dizer que eles se aproximaram de Jesus. Diz que eles ficaram mais de longe. E eles clamam por Jesus. E onde eles estão, de onde Jesus está, Jesus vendo eles, disse-lhes, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Eles ficaram limpos na hora que Jesus mandou eles? Hã? Talvez eles falassem, mas por que ele nem tocou em nós? Por que ele não chegou para perto? Eles só obedeceram a voz de Jesus. Que fé é essa? Que fé é essa? Que ele só ouviu Jesus falar assim, ó. Ide. Jesus nem falou para eles, ó, vocês estão curados. Jesus lançou uma palavra e falou assim, ide. E mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. Eles receberam aquela... Epa, é para nós nos mostrar para o sacerdote? Então é sinal que o milagre já aconteceu. É ele que está falando, ele é o Cristo, é ele que está liberando a palavra, é ele que está mandando eu ir. Então eu vou. Eu vou. E quantas vezes nós ficamos com dúvida? Não, isso é coisa da minha cabeça. Jesus, confirma mais uma vez. Jesus, faz um... Confirma, Senhor. E confirma, Jesus. E Jesus já liberou a palavra. Já liberou a palavra. Ide-vos. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eles nem olharam para trás. Saiu todo mundo já feliz. E aconteceu que indo eles ficaram, sabe, rompendo em fé. Rompendo em fé? Vamos indo. Vamos indo que as coisas vão acontecendo. Vamos indo que o milagre vai acontecendo. Sabe, eles não ficaram lá, não, Jesus, vamos com a gente, não. Vai indo, meu filho. Enquanto eu liberei a palavra, o milagre vai acontecendo. As portas vão se abrindo, os cadeados vão sendo quebrados. Vai indo, vai rompendo, vai agindo. A palavra está sobre você. A palavra, ela está sobre nós. Houve dúvida no coração deles? Não houve dúvida nenhuma. Ficaram limpos. Quem sabe um olhava para o outro, olha, sumiu a ferida que estava no seu braço. Olha, seu pé está normal. Olha, sua orelha parou de sangrar. Olha. Não foi pelo caminho? Ou imagine você, eles se maravilhando no caminho. Irmão, tem lugar, tem coisa que vai acontecer na sua vida. Antes de você chegar para contar o testemunho para o seu pastor, você já vai se alegrando no meio do caminho, porque o milagre já vai acontecer completo. Quando você chegar lá, epa, já aconteceu.
É o milagre de Deus para nós. Jesus, ele tem as maneiras dele trabalhar. Ele não tem que trabalhar da forma que eu acho, que ele tem que chegar até mim, que ele tem que me tocar, que isso. Não. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Os montes se... Basta uma palavra sua, Jesus. Basta uma palavra sua, Senhor. E os montes se removerão, porque é a palavra dele. E agindo Deus, quem impedirá? Tudo bem. Todo mundo muito feliz. Foi se encontrar com o sacerdote. Ficaram limpos no meio do caminho, certo? Glória a Deus, né? Maravilha. E um deles, vendo o que estava são, voltou glorificando a Deus em alta. E um deles, vendo o que estava são, voltou glorificando em alta. Não volta os 10. Dos 10, volta um para glorificar a Deus. Um só volta. Opa, os 9, vão voltar para minha casa, para minha família, vou retomar minha vida, vou retomar os meus... Meu irmão, quantas pessoas recebem um milagre, ao invés de se voltar para Deus, falar, Senhor, eu estou aqui agora para te servir, para te adorar, para te exaltar, para te bendizer, para glorificar o teu nome. Não, muitos não voltam para o Senhor, eles continuam a vida deles como antes. Eles não têm mudança, eles não têm transformação, eles só querem receber o milagre, mas voltar para agradecer não tem. Quantas pessoas vêm para casa, vêm por uma campanha, Deus é misericordioso, a gente tem que entender isso. Ah, mas aquela pessoa só vai para a igreja para receber milagre, Jesus faz um milagre na vida dela, sabe por quê? Porque ela tem fé. Isso não quer dizer que ela vai ficar na igreja e permanecer lá. Você sabia disso? Que ela tem fé. Talvez a fé de alguém que não serve ao Senhor é muito maior do que a minha. Porque o centurião mesmo de Cafarnaum chegou até Jesus e falou assim, ô mestre, meu servo está moribundo, está doente. Aí Jesus falou assim, eu vou lá e vou curar. Ele falou assim, não, libera só uma palavra aí, que ele já vai ficar curado. O cara nem era judeu. Ele era um centurião, ele era chefe de oficiais. E aí vai dizer o quê? Que, mediante a palavra de Jesus, Jesus não precisou nem entrar naquela casa, porque aquele centurião falou, não precisa ir na minha casa não. Não, a minha casa não é digna de receber o Senhor. Mas libera uma palavra aí que o meu servo será curado. Aí o servo dele é curado. Jesus fala assim, eu nunca vi tanta fé nem em Israel. Você entendeu? Que a fé... ela vai mover as montanhas, seja na minha vida ou na vida do ímpio? Vai acontecer na minha vida, tanto na vida do ímpio? A diferença é quem volta para agradecer. Vai demonstrar quem é o servo, é quem volta para agradecer. Vai mostrar quem é servo, é quem olha e fala, eu não quero mais viver longe de ti, Jesus. Porque só tu tens palavra de vida eterna, eu não tenho para outro lugar para onde ir. Mas vai existir grande parte, grande maioria, que recebe os seus milagres, ele esquece de onde foi que Jesus tirou ele. E ele volta com os mesmos projetos. Vou continuar isso, esse projeto que estava parado aqui, eu vou continuar ele, e por aí se vai e esquece. Mas existe alguém ainda que lembra de voltar e agradecer. Eles receberam a cura. Aí eu te pergunto, eles foram salvos? Quantos recebeu a salvação naquele momento? Só um voltou, irmão. Só um voltou. Um somente voltou para agradecer. Ele falou assim, Jesus, sendo eu, e esse era o samaritano. E esse era aquele que era desprezado pelos judeus. Esse é aquele que ninguém dava nada por ele. Esse era... desprezado. Somente ele volta para agradecer a Jesus. Sabe por quê? Ele vai falar assim, o que é que eu vou fazer lá no sacerdote? Quando eu chegar lá, ele vai mandar eu embora. Porque o sacerdote, sendo ele judeu, o judeu ele não suporta o samaritano. O que é que então eu vou voltar para os pés daquele
me curou. Eu vou me voltar para os pés daquele que liberou a palavra sobre a minha vida e eu recebi o milagre. Eu vou adorar a quem é devida a adoração. Não é verdade? Aí às vezes acontece algo na vida do irmão, de outra pessoa, e fala, olha, tá vendo aquele homem lá? Ele me ajudou tanto. Ele esquece que foi Deus que fez na vida dele, que ele estava lá, só misericórdia. Aí Deus foi lá e trabalhou, ajudou ele, ajudou ela. Aí, quando está tudo certo, missionária ela, ele fala assim, olha, que irmãozão bom é aquele. E esquece de falar, olha, Deus é tremendo. Ele usou aquele irmão para me abençoar, mas ele não quer render glória a Deus e ele dá a glória todinha para o irmão. Aleluia. Alguém já viu alguém assim? Acontece. Não é verdade? Acontece e muito. Então aquele homem, ele volta para dar glória a Deus. Ele volta para agradecer o que Jesus fez por ele. O que Jesus realizou. Menino, você imagina o tamanho do cativeiro era na vida daqueles homens? Eles estavam sentenciados. Jesus mudou a sentença da vida deles. Jesus tirou a sentença e falou, no lugar dessa sentença, eu estou assinando vida, eu estou assinando esperança, eu estou dando livramento, eu estou cuidando. E este aproveita a oportunidade e vai fazer o que se deve fazer todo aquele que recebe o milagre da parte do Senhor, agradecer. Não é feio você fazer um culto de agradecimento na sua casa, por algo, por mais simples que seja. Você, pastor, eu quero fazer um culto de agradecimento por uma coisa simples, é maravilhoso. Jesus não está preocupado com coisas grandes. Ele está preocupado se dentro do meu coração há um sentimento de gratidão. De gratidão, foi o que esse homem fez. Ele voltou para agradecer a Deus por aquilo, ao Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor tinha feito pela vida dele. Então que nós possamos ser gratos e lembrar da onde foi que Jesus nos arrancou um dia. Da onde foi que Jesus te arrancou? O que foi que Ele fez na tua vida? Quantas feridas Ele sarou na sua alma? Quantos bálsamos Ele passou no seu coração, tranquilizou o seu ser? E parece que quando as coisas vão melhorando, nós vamos nos esquecendo de quem é Jesus nas nossas vidas. Mas aqui nesta noite tem crente que é grata ao Senhor. Você é grata ao Senhor. Você é grata ao Senhor. Sabe por quê? Porque você e eu, nós reconhecemos que Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. E não há nada que nós possamos fazer a não ser gratos a Ele. É ser gratos a Ele. Então que nós possamos render gratidão ao nosso Deus todos os dias, seja nas pequenas coisas, seja nas coisas extraordinárias que todo mundo vê. Porque as pequenas coisas são coisas que você particularmente vai viver com Deus, você e sua família. Mas as grandes coisas não. Elas aparecem, as pessoas vêm. Mas todas as vezes que alguém fala assim, nossa, mas você está bem, hein? Fala assim, graças a Deus, o Senhor mudou a minha história. Não é eu bater no peito e falar assim, moço, mas eu estou bem mesmo, eu fiz isso, fiz aquilo. E esquece quem foi que te levantou. E esquece quem foi que fez pela sua vida, quem realizou na sua vida. Foi Jesus. Eu estou aqui hoje é porque Jesus me deu uma nova oportunidade. Você está aqui hoje é porque Jesus te deu uma oportunidade, você recebeu ela. Com gratidão você está aqui nessa noite para adorar o nome de Jesus. Não sejamos ingratos. Aí Jesus vai falar assim, vai dizer que aquele moço, ele veio glorificando da mesma forma, olha só, que lindo. Quando eles clamaram por Jesus, eles falaram em alta. Porque muitas das vezes, quando a gente está no desespero, a gente grita, chora. Mas na hora de engrandecer, a gente quer ficar falando bem baixinho. Aí vai dizer que ele fala bem assim, ó. E ele voltou glorificando a Deus em alta voz, na mesma intensidade que ele pediu o milagre, meu querido. Ele voltou com a mesma intensidade, dando glória a Deus. É você ser intenso em todo o tempo com
Não é quando as coisas melhorarem, não, glória, não. É na mesma intensidade que você está na hora da prova, você está buscando a Deus, que você está adorando a Deus na hora da prova. Quando vier a bênção, aleluia. Quando vier o milagre, aleluia. Continue adorando a Ele com a mesma intensidade. Que não haja variação na nossa adoração. O pastor Roberto tem um ditado, fala assim, você quer ver crente glorificando? Você quer saber quando o crente está na prova, é quando você vê ele todo dia na igreja, e marcha, e ora, e busca, e acontece, e faz. E é verdade, grande parte, não todos, não vamos generalizar, mas grande parte, você quer ver, o irmão está na prova, todo dia ele está na igreja, ele não falta um culto, ele está lá ali firme na oração, ele está firme nos cultos, e ele busca, e faz, e acontece. Quando ele recebe a bênção, paralisou, a bênção paralisa ele. Então, que bênção é essa que te paralisa? Que bênção é essa que te paralisa? A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não é verdade? As bênçãos do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dor em nós. A partir do momento que eu recebi a bênção e eu paralisei, tem alguma coisa errada comigo. Paralisei, tem alguma coisa errada com a minha vida. Estou imóvel? Eu recebi uma bênção ou fui picada por uma serpente? Você sabia disso? Quem é picado pela serpente, o veneno da serpente paralisa? A serpente nem vai atrás da presa. Só pela paralisia e os líquidos que ela solta, correndo pelo estado de sofrimento, a cobra vai até onde ela está tranquilamente depois. Que bênção é essa? Que bênção é essa? Se a bênção, irmão, se você orou e Deus te abençoou e essa bênção está te paralisando, começa a orar. E talvez a motivação do nosso coração é outra. A nossa motivação, às vezes nós queremos tanto que eu vou servir a Deus, eu faço um tanto de propósito, eu faço voto com o Senhor, e eu faço e movo o céu e movo a terra. Quando a bênção chega, paralisei. Não vai adiantar. Aí, quando vem uma situação, vai chorar mais ainda. Não é verdade? Vai. Porque não foi verdadeiro, não foi sincero com Deus. Então, que nós, como esse leproso, ele clamou a Deus com intensidade, em alta voz. Ele clamaram, gritaram. E com a mesma intensidade, na hora da bênção, ele voltou. Com a mesma intensidade, depois que ele recebeu a bênção, ele continua adorando. Eu sei que com o passar do tempo, parece que as coisas minimizam. Parece que foi muito bem, aquela bênção foi extraordinária. Mas parece que com o passar do tempo, você se acostuma com a bênção. Parece que é algo normal que acontece, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Todas as vezes que você vê a bênção que aconteceu na sua vida, foi Deus. Por isso que quando Jesus fala para o paralítico, pega a tua cama, levanta e anda, pega a tua cama e leva para a tua casa. Porque todas as vezes que ele olhasse para a cama, ele falava, foi Jesus. Você entendeu? Todas as vezes que ele olhasse para a cama, Jesus está falando, vocês querem a forma de você não se esquecer que fui eu que te abençoei. Isso aqui é uma forma de você não minimizar a minha bênção na sua vida. Então esse moço, ele foi abençoadíssimo. Os outros receberam a bênção? Receberam, foram abençoados, foram curados, voltaram para sua casa, para sua rotina normal. Mas aí tem algo lindo que Jesus fala com ele. Vai dizer, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Cadê os 9? Não era 10? Cadê aqueles que estavam gritando aqui em alta voz, me chamando? Sumiram, foi embora? Por que eles não voltaram? Porque eles não voltaram, porque eles não estão aqui junto com você, porque eles não tiveram a mesma intensidade, porque eles não tiveram a mesma sensibilidade.
com você. Aí Jesus vai falar assim, não houve. Aí ele vai falar, ele vai responder, não houve. Aí Jesus fala, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Não houve quem voltasse, foi o estrangeiro que veio. Foi ele que veio, mas amém. Aí ele vai liberar a maior bênção na vida deste homem. A maior bênção, sabe qual é, irmão? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Hoje eu não somente te curei, mas a partir de hoje o teu nome está escrito no livro da vida. Não basta ser somente curado. Não basta somente viver milagres. O mais importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida. O que aqueles homens não entenderam, o estrangeiro entendeu. O que os judeus não entenderam até o dia de hoje, irmão. A alegria para a alegria nossa, eu e você, entendeu? E hoje nós somos servos do Deus vivo. Porque Ele não somente nos curou, mas Ele nos salvou. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida por conta de uma atitude nossa. Então que nós possamos em todo tempo ser grato a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. E se Ele não quiser fazer mais nada, glória a Deus, continuamos sendo gratos. Sendo grato a Deus por toda a sua graça, misericórdia estendida sobre nós. Porque esse samaritano, esse estrangeiro era eu e você, que não tinha a quem recorrer, que não tinha um intermediário entre nós e Deus, mas ele voltou-se para Jesus e encontrou o Salvador da vida. Então que nós possamos nos lembrar, não esmoreça a sua fé, permaneça lembrando de tudo que Deus fez na sua vida até hoje, foi a graça dele. O milagre não diminuiu o seu tamanho, ele continua do mesmo jeito. Não deixe o tempo apagar o milagre que Deus fez na sua vida. Porque a tendência nossa é ser ingratos. Parece que não vai acontecer nada na minha vida. Se você olhar para trás, você vai ficar com vergonha. Você fala, Jesus, eu não presto para nada. Tanto que o Senhor já fez na minha vida. E eu estou reclamando, eu só tenho que te agradecer. Nós somos ingratos, irmãos. É por isso que Jesus mandava o povo levar os instrumentos que carregava eles. Para eles lembrar. Então lembra. Todas as vezes é necessário, eu também falo para mim mesmo. É necessário nós lembrarmos de quem nós éramos e em quem Jesus nos transformou. E o que Jesus fez nas nossas vidas. Certo? Amém? É um pouquinho de mordida e outro pouquinho de assopro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?